Pessoal, vou gravar para vocês a resposta da 34 e da 35, tá? Eu já respondi, daí vai ficar mais rápido, o vídeo não vai ficar tão longo. A 34 pedia para calcular a média e o desvio padrão. Eram 3 provas. 63, 56, 64 acertos. Acertos não, pontos na verdade, né? Então, para calcular a média é só somar e dividir por 3, que era a quantidade de acertos que tinha sido feito. Então, 183 dividido para 3, a média é 61. Para calcular o desvio padrão, a gente tem aquela formulazinha. Não precisa colocar o número aqui da frente, porque não apareceu 63 mais do que uma vez, ou 56 mais do que uma vez. Então, a gente coloca só o valor da frequência, que era 63, menos a média que a gente encontrou, que era 61, e esse resultado ao quadrado, mais a próxima frequência, que é 56, menos a média, que era 61, elevado ao quadrado. A última frequência, 64, menos a média, 61 ao quadrado. Primeiro faz a subtração, depois eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que é o resultado da subtração, e o 3 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 4, 25 e 9. Somando tudo isso aqui, eu chego a 38. E 38 dividido pela quantidade de valores que nós tínhamos na nossa frequência, nós temos dividido por 3, que vai dar 12,67. Ok. Isso aqui é a variância, só que ele pede o desvio padrão. Então, no desvio padrão, a gente só vai colocar a variância dentro da raiz quadrada, tá? Eu aproximei, porque isso aqui dava 12,6666. Aí, aproximadamente, o desvio padrão vai ser de 3,56, tá? Isso na atividade 34. A atividade 35, ela já pedia um pouquinho mais de atenção pra gente, né? Primeira coisa, a gente tinha que construir o histograma. Coloquei aqui até um 9, porque era a quantidade que nós tínhamos de alunos ali, né, que tinham participado. Coloquei os intervalos, eles eram de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Aí eu coloquei o ponto médio de cada intervalo desse aqui, 1, 3, 5, 7 e 9. Deixei marcadinho ali em cima. Porque quando a gente for calcular a média, a gente tem que lembrar quantas vezes esse valor apareceu? Uma vez, ok. E aqui qual é o pontinho médio dele? 1. Então, a gente vai fazer 1 vezes 1 mais esse valor, o pontinho médio dele é o 3. Quantas vezes ele apareceu? 6. Então, vai ficar 6 vezes 3. Mais esse ponto médio é o 5. Quantas vezes ele apareceu? 9. Então, 9 vezes 5 mais esse 7. Quantas vezes ele apareceu? 8. Então, eu tenho 8 vezes 7. Mais, e esse 9, quantas vezes ele apareceu? 6. 6 vezes 9. Primeiro faz as multiplicações, depois a gente soma e a gente chega a uma média de 5,8, tá? Eu calculei primeiro a variância e o desvio padrão, depois eu fui para a moda e para a mediana. Então, aqui na minha variância, como era um intervalo de classe, nós temos esse intervalo se repetindo mais vezes, tá? Então, o primeiro intervalo, ó, uma vez, abre parênteses, a frequência era quem? 1 menos a média que a gente encontrou, 5,8 ao quadrado. O segundo era 6 vezes, abre parênteses, a frequência, o ponto médio, na verdade, né? Menos a média que a gente tinha encontrado. Tudo isso ao quadrado. Depois, 9, abre parênteses, 5 menos a média que a gente encontrou ao quadrado. Depois, 8 vezes, abre parênteses, o ponto médio que era o 7, menos a média que é 5,8, ok? Mais esse 6, que era a nossa frequência absoluta. Aqui no nosso intervalo nós tínhamos o 9, então vai ficar 6 vezes, abre parênteses, 9, menos a nossa média elevado ao quadrado. Resolve primeiro aqui dentro e depois eleva ao quadrado. Eu coloquei todos os valores aqui. Ao somar, a gente chega a 148,8, que dividido para 30. Por que 30? Se a gente for somar, ó, aqui tem 1 mais 6, mais 9, mais 8,
mais 6. Somando todos esses valores, a gente chega a um total de 30. Então, 148,8 dividido para 30 me dá uma variância de 4,96. Para calcular o desvio padrão, a gente só tem que colocar ele na raiz. Então, a raiz quadrada de 4,96 aproximadamente é 2,22. A moda, pessoal, é o valor que mais vezes apareceu, né? Então, se a gente for olhar aqui no nosso intervalo de classe, qual foi o intervalo de classe que teve maior porcentagem, que teve maior frequência? Foi esse intervalo aqui do meio, né? E esse intervalo aqui, qual é o termo que ficou entre, aqui, ó, entre o 4 e o 6, que ficou certinho na metade? É o nosso 5. Então, automaticamente, a gente já sabe que a moda vai ser 5. A mediana. A mediana, a gente sabe que quando tem uma sequência ímpar, é certinho o número do meio. Quando é uma sequência par, a gente tem que pegar os dois números do meio, somar e dividir por 2, tá? Nesse caso, nós temos um total de 30 pessoas que participaram. Então, vai ficar entre os números 15 e 16. Na verdade, entre a posição 15 e 16. Daí a gente vai ter que vir somar, ó. Aqui tem uma pessoa, aqui tem 6, dá um total de 7. 7 mais 9, que daí agruparia todas essas pessoas que nessa minha tabelinha, nessa minha barrinha aqui também, ó. 7 mais 9, eu tenho um total de 16 pessoas, ó. Então, automaticamente, a posição 15 e 16 estão aqui nessa barra. E nessa barra nós temos que valor? O 5. Então, ó, automaticamente nós temos 5 mais 5. Não precisava nem dividir por 2, né? Porque a gente já sabe que a média final seria o próprio... A média não, a mediana final seria o próprio 5.